Então, para você que está nos acompanhando agora, bate-papo em off aqui, a continuação do papo com o Diomar Guimarães, que você só está acompanhando no nosso canal, youtube.com/AvanteFantasma. Diomar, então, prosseguindo a nossa conversa que acabou no Papo de Boteco, né? Exato. Então, eu acabei exatamente no choque que existe, falei do grande mandatário, quem manipula as eleições e a pessoa é presidente exatamente porque ele quer, chama-se Carlos Roberto York. E aí está o choque, porque ele muitas vezes eu criticar os diretores, o time é automático, o time jogou mal, você tem que criticar, como a torcida vai. A torcida tem o instrumento de vaiar. E a imprensa, ela faz o papel dela no sentido de fazer a crítica sempre de uma maneira normal. Né? Você criticar, às vezes eu confesso que eu me exalto em função de que as soluções parecem estar na frente e aí que eu falo para vocês, o pensamento não bate. Então toda e qualquer pessoa que assuma hoje o comando do Operário Ferroviário vai seguir a cabeça do presidente do Conselho Deliberativo hoje, Carlos Roberto York. E a maneira de pensar dele é muito pequena, muito amadora. Ele apequena demais o Operário Ferroviário. E na minha cabeça o Operário é grande demais. O Operário é grande demais. Eu imagino um Operário campeão, vencedor. Campeão são consequências. Né? O Londrina quase foi para o torneio da morte. Esse ano foi campeão paranaense. Eu acho que esse ano foi um ano muito atípico o campeonato. Exatamente. Né? Mas nós poderíamos ter dado essa alegria se fosse um pouco mais profissional. Né? O Operário teria plenas condições de estar na situação que o Londrina se encontrou. Não vejo diferença nenhuma. Ao contrário do que está acontecendo e da maneira amadorística de pensar dos diretores do Operário Ferroviário, que daí eles passam a pensar da mesma maneira. O presidente do Norval Pontarolo falou várias vezes que o presidente do Conselho, York, conversava muito com ele. Então isso está realmente dentro de um panorama em que tudo se faz dentro da maneira de pensar do presidente do Conselho Deliberativo. E o que nós vimos esse ano foi exatamente isso. Então, o que se precisa mudar no Operário Ferroviário é exatamente essa maneira de pensar, de achar que o Operário é pequeno. O Operário não é pequeno, nós somos muito grandes. Desde que nós tenhamos comprometimento com o clube, as pessoas que estejam lá dentro tenham comprometimento. E hoje, nenhuma dessas pessoas tem comprometimento com o futebol do Operário. Não com o clube, mas com o futebol do Operário. Se salvou da segunda divisão, é a melhor coisa do mundo. Vão fazer festa, vão soltar foguete. E a coisa não é para lá. Se a gente for fazer uma análise de quando o Operário foi bem, nos últimos anos, nós vamos chegar em 2010, onde o Franco Menezes e o Odor Michels administraram o futebol, eram os parceiros. Foi o melhor ano, né? 2011, quando a Premier Soccer esteve aqui, e depois a LA Sports. Não estou falando aqui no aspecto financeiro de nenhum, nem A, nem B, nem C, os três gestores que eu citei. E os piores anos foram com gestões da casa. E então aí é uma prova que as coisas são feitas, quando são feitas por nós aqui de Ponta Grossa, não que nós não tenhamos as pessoas, nós temos. Isso que eu ia comentar. Nós temos, mas aí falta, o que eu vou dizer, falta assim um pouco de humildade para agregar pessoas que conhecem o futebol profissional em Ponta Grossa para buscar uma situação melhor para o clube. Então, não existe comprometimento. Repito, não há um comprometimento da direção do Operário Ferroviário com o futebol profissional. O Pontarolo, na matéria recente que fez com a Aragão, deixou claro que ele queria, e no Jornal Diário dos Campos também, dizendo que ele sairia, que era a antecipação das eleições e que ele ficaria no Operário até o final do ano, mas sem o lado do futebol. Agora eu vi, acho que eu não sei onde é que eu li também, estão aclamando para que ele continue. Quer dizer, se ele não assumir, você acredita que alguém vai assumir? Veja,
Essa pergunta me foi feita por um internauta. Ele disse assim, ele perguntou para mim, mas você não vê uma condição de que essas pessoas que estão no Operário de fazer um bom trabalho pelo Operário? E eu respondi que sim, que eu vejo, mas desde que mude a maneira de pensar. A mentalidade. A mentalidade. Hoje não se faz mais futebol como foi feito esse ano. Não, um campeonato num turno só, você contrata jogadores, não vou falar ao pé da letra, mas jogadores fraquíssimos que começaram o campeonato, e aí se obrigou a ir buscar, em 11 jogos, teve jogadores treinando na quinta ou na sexta rodada sem a menor condição de forma física. O time do Operário, para vocês terem uma ideia, foi o time que menos perdeu. Se vocês tiveram o trabalho de ver, foi o time que menos perdeu no campeonato. Sim. É o time que, fora o Paraná, tomou um gol a diferença, a segunda defesa menos vazada. É o quarto ataque. É o time ao lado do Maringá que mais venceu no campeonato. Aí você vai dizer assim, não, mas disputou o torneio da morte. Mas aí se você for buscar a campanha do Cianorte, e do Arapongas, que disputaram o torneio da morte, o Cianorte não perdeu para o Londrina, aliás ganhou do Londrina, empatou com o Londrina, o Arapongas ganhou do Londrina, que foi campeão paranaense. Então o Operário ganhou de equipes que ganharam do time que foi campeão paranaense. O Operário não perdeu para nem o Londrina, nem Maringá, entendeu? E dos quatro finalistas, eu acho que só perdeu para o Paraná e para o Curitiba. Né? Exatamente. E, Jomar, como é que você viu a chegada do Paulo Balancino no final, já no gargalo do campeonato? O Paulo era uma pessoa experiente no futebol. Ele trabalhou nessa época, em 90, ele veio para o Operário em 89, quando o Micules assumiu pela segunda vez, trazido pelo Micules para o futebol. Ele era, como eu era, um torcedor de arquibancada, ele recém tinha chegado de Pato Branco, não, já fazia algum tempo que ele estava aqui de Pato Branco, ele trabalhou comigo no Banco Mercantil do Brasil. Mas o Paulo é uma pessoa que conhece muito futebol, principalmente para lidar diretamente com o jogador. Ele é uma pessoa exigente, uma pessoa que sabe cobrar, e na hora de brincar é um cara que descontrai com o grupo, quer dizer, é uma pessoa que você passa... Sabe falar a língua do jogador, né? Eles falam, a língua da boleiragem. O Paulo é boleiro. O Paulo ele tem que ser, na minha visão, um gerente de futebol. Certo? Um gerente de futebol, não um diretor de futebol, mas um gerente de futebol. Ele conhece de contratações, ele tem que estar mais por dentro do mercado futebolístico, né, que mudou muito, mas isso é muito fácil. Quem acompanhava em 89, 90, 91 sabia que quando acabava o campeonato o Paulo viajava muito. Ele viajava muito no interior de São Paulo, interior de Minas ali. O Paulo viajava bastante. Eu conheço o Paulo daquela época, dos anos 89, 90 ali. Eu vi com bons olhos a chegada do Paulo no Operário, apesar de ser já no Torneio da Morte. E gostaria de vê-lo trabalhando mais uma vez no Operário. Eu compactuo com essa ideia também, porque daí você passa a profissionalizar. Exatamente. Eu sou contra aquele que vai chegar, não, eu vou ser o abnegado. O abnegado hoje no futebol profissional não existe mais. Ou você trata o negócio profissional e você vai receber, vai ser cobrado pelo teu trabalho. Cobrado. Ou então, amizade. Não existe. Acabou, não deu certo, fim de papo, então PT as anotações. Futebol é assim. O Operário não pode mais se submeter a certas coisas, como essa inatividade de 8 meses. Aí você vai perguntar, mas o que você quer que eu faça? O cara não tem esse calendário. Não tem. Mas poderia ter tido, né? Poderia ter tido, mas já que não tem, porque o Operário tem uma situação muito grave a ser resolvida, que é o seu torcedor. E esse pessoal que está lá, a atual direção do Operário, ela já não tem uma credibilidade perante o torcedor. A prova está na queda, da média de público que cai ano a ano. Tá certo? E isso merece uma atenção muito grande. Então, o que eu propus, eu cheguei a propor no microfone da CBN, o aspecto de que, nessa inatividade, porque não adianta você chegar em novembro e pegar o microfone da rádio e fazer um discurso assim, o mesmo discurso de todo ano, que é o que eu tenho medo.
olha, nós não temos dinheiro, a comunidade tem que participar, o torcedor tem que vir comprar o sócio torcedor, os patrocinadores, nós estamos conversando com o prefeito. Não, acabou, para tudo. Por isso que não está dando certo. Por isso que não dá certo. Então, o que era a proposição minha, a minha ideia, que eu acho que seria uma ideia muito boa para movimentar o operário nesse período de inatividade e que resolveria com o apoio da imprensa, com o apoio das entidades representativas, nos quais eu incluo a AFA, a Trem Fantasma, né? A outra torcida, a Fúria, infelizmente, né? Ela tem vezes que vai, exatamente. Então, mas a diretoria do operário ferroviário e o torcedor, de que forma? E o empresariado, aqueles que patrocinaram e outros. E eu sei de muita gente que encampa isso, que é o aumento do estádio Germano Krieger para 15 mil pessoas. Daí todo mundo pode se assustar, mas não vamos fazer isso. A minha ideia seria, esses patrocinadores, um vai dar um tijolo, pega o emprego, claro que vai ter um engenheiro que vai assinar a obra lá, nós precisamos aumentar. William está aqui, o engenheiro está do lado. Tá aqui, no nível da cabine de rádio velha, onde você ergueria os degraus, fecharia o anel, tá? Ele ficaria ali, porque se você colocar uma pessoa ali no começo ali da arquibancada, no portão da Emílio de Menezes, e fechar ela até o final da torcida visitante, ali cabe 1000 pessoas. Pode fazer essa conta. É que hoje o bombeiro limitou isso, mas você, antigamente, nós fazíamos essa conta e não errávamos o público. Quando, né? Então você pegaria os patrocinadores, aqueles que estiveram com o operário esse ano, e que lucrariam com isso também, né? Então um vai dar o ferro, um vai dar o tijolo, aí a imprensa fazendo a campanha para o torcedor comum, para o empresário comum, olha, está faltando 2 mil tijolos e tal, falta areia, falta cal, falta pedra. Faz uma campanha. Placa depois. Placa para propaganda. Coloca-se com mão de obra, aí sim, utiliza a prefeitura municipal, no caso, no sentido de que uma máquina dela fique lá 2 ou 3 dias para nivelar o que tiver que nivelar, e a mão de obra, o operário tem gratuitamente dos detentos que inclusive trabalhar. E nós vamos ter 8 meses para terminar essa obra. 8 meses. Tá? O que não dá e o que eu não concordo é o dirigente, e aqui eu vou citar o presidente Pontarolo, a pegar o microfone numa emissora como a RPC, que tem um alcance muito grande, e colocar, dar uma entrevista mais derrotista impossível. Desmotiva qualquer um. Essa seria a hora de motivar. Quando a gente viu essa entrevista do Pontarolo, a gente já começa a pensar assim, e o ano que vem? Eu vou chegar lá. Essa ideia, paralelamente, a diretoria trabalharia o sócio torcedor. Olha, nós estamos trabalhando para você, torcedor. Nós estamos trabalhando para lhe dar em fevereiro, porque o campeonato vai começar em fevereiro ano que vem. Lhe dar em fevereiro um estádio maior, mais conforto. E isso traria para o operário ferroviário recursos que o operário não tem. Não tem e não vai ter, até novembro. Então você começando uma campanha, deflagrando uma campanha agora, nesse sentido de aumento do estádio, você consegue agregar, unindo a imprensa, falando realmente, claramente sobre eleições, né, que daqui a pouco nós vamos falar, se assim vocês entenderem. Mas isso seria muito necessário, todo mundo envolvido. Por exemplo, eu tenho certeza que o prefixo, que eu trabalho com a Rádio CBN, não cobraria nada no horário para divulgar, ou para chamar o torcedor, para chamar o empresário a encampar o aumento do Germano Krieger para 15 mil pessoas. Porque o Atletiba daí poderia ser feito aqui, vai ser feito em Maringá. Exatamente. E com isso o operário também arrecadaria.
Então, minha gente, a situação do operário, ela precisa, o lado social também, ela precisa de melhoramentos, que há 21 anos mas agora eles estão fazendo uma portaria ali, né? Um muro. Depois de 21 anos. Aí o ginásio não foi 21 anos, não foi colocado um tijolo no Germano Krieger. Um tijolo no Germano Krieger. E aí o Lobo Seu Pontarolo, que construiu os camarotes, né, no ano passado. E ali embaixo da arquibancada também ele fez um departamento médico, um espaço para academia, o departamento de futebol já existia, mas tem uma sala nova ali agora, a sala de imprensa que é fantástica, ficou muito, inclusive elogiado, inclusive por jogadores que jogaram em times maiores, o segundo o jogador agora, um que chegou no final, o que jogava no meio ali, um dos volantes ali, o Bruno. E ele atuou no Grêmio, ele falou assim, o Grêmio no Olímpico não tinha uma sala de imprensa como essa. Então... Chupa Grêmio! Imortal é aqui. Imortal é nós. Então, sabe, a mesma determinação de vocês, né? Como é bonito chegar, você olhar, você chamar o operário de imortal, isso me arrepia, chamar o operário de glorioso. Mas isso tá virando um negócio só nosso, a nível de Ponta Grossa, e está diminuindo, e nós temos que recuperar isso. E eu acho que a maior motivação que poderia existir nesse momento em que o operário não está jogando seria agrupar todo mundo, chamar todo mundo para dar as mãos e dar um início a essa campanha. Mas inclusive, Gilmar, a gente aí tem um projeto da AFA aí que está para ser lançado aí até nos próximos meses, que vem de encontro com isso que você está falando, que né, até o Thiago aí já está comentando, que é a respeito da criação de um fórum, né? Um fórum aí pela internet, onde a gente vai colocar todos os membros da imprensa, os torcedores comuns, os empresários, justamente para alavancar esse início de conversa, né? É uma maneira aí, mesmo que seja virtualmente, talvez até a gente nesse projeto aí a gente comece a colocar alguns encontros mesmo de reuniões, debates. E isso precisa ser feito, e é louvável que vocês façam, a entidade de vocês, porque a entidade de vocês é uma entidade que precisa ter a representatividade lá dentro. Sim. Eles têm que ter a voz, porque do jeito que está caminhando, ou o operário não vai disputar, o que eu não acredito, o campeonato, ou então ele vai disputar com um time muito modesto, da maneira que as coisas estão, para cair para a segunda divisão. E aí as coisas... qual é hoje, por exemplo, se nós imaginarmos hoje, o que vai ser, qual é o planejamento do operário para 2015? Não existe. Não existe. O que existe? Existe uma palavra do presidente Pontarolo que quer sair e não quer mais ser o presidente. E isso, então tem que definir isso primeiro. Agora, isso precisa ser definido, e aí eu vou colocar de novo um internauta, agora não me lembro o nome, eu acho que ele é aqui na AFA. Ele colocou assim num comentário que eu fiz no Facebook, no último, eu sei que o comentário foi da publicação de vocês, eu escrevi na página de vocês, no grupo de vocês. Aí ele colocou embaixo que não adianta, o operário é time de verão, porque não sei o que, quem é o sócio do operário, ele ainda colocou o sócio, que você tanto fala, porque eu citei os sócios, né? Não estão nem aí para o futebol, porque eles não sei o que, sabe? E eu concordo plenamente com isso. E por isso que as eleições elas têm que mudar, porque hoje nós temos 70% dos associados do operário ferroviário que não estão nem aí para o futebol. E são eles que elegem o presidente. Entendeu? Existe um ranço, uma coisa muito... Então eu digo nós, eu incluo a AFA, eu incluo a imprensa no modo geral, eu incluo algo tem que ser feito. O operário não pode ser mais esse clube fechado como ele é. Se eu perguntar, você é candidato? Eu não sou candidato. Eu não sou candidato porque eu não me vejo em condições de ser candidato a presidente do operário, porque o operário precisa de pessoas com representatividade maior, com pessoas como o Pontarolo. Mas desde que o Pontarolo ele tenha, exatamente, que tenha gente com ele profissional e pessoas que realmente se comprometam com o clube. Tá? Então, e pode ser realmente o Pontarolo. Eu não vejo
Mas é uma questão de definir. No mais, o patrão não vai. Quem vai ser o presidente? Quem vai ser? Não tem. Não existe. Não tem ninguém se candidatando. Não tem. E aí é que o nome que mais o pessoal comenta é justamente o do Yurk. Do Yurk, volta naquela... Não existe a mínima condição do operário. Quer dizer, mas é para isso que aí é preciso uma movimentação. Inclusive está aqui, na minha mão, aqui, inclusive a resposta, o ofício que eu protocolei na Secretaria do Operário Ferroviário, endereçado ao Pontarolo, que segundo o estatuto que também tem aqui comigo, protocolando um pedido de Assembleia Geral para punir responsáveis por infringirem os estatutos, né? E daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso também, e uma Assembleia para mudar a regra de eleição, incluindo o sócio torcedor como eleitor, porque ele sim, ele sabe, ele é o torcedor do futebol. Então ele tem que escolher o presidente que ele quer no futebol. Eu não tenho nada contra o social, aliás, acho o social importante, o futebol suíço precisa de melhoramento, que também nunca foi feito nada para o social. A única coisa que foi feito foi o campo lá, que foi o dinheiro do futebol. Na segunda divisão de 2009, 120 mil, do Franco Menezes. Do Franco Menezes, isso foi feito, né? Exatamente. Acho que foi a última obra grande para pro social. Aquela lanchonete nunca ficou, eles fizeram um puxadinho para cobrir, ele nunca mexeu naquela ali. Aquela ali precisava fechar, você coloca uma mesa de sinuca, você coloca uma TV para que o associado vá lá na quarta-feira à noite, tome a sua cerveja, faça o seu aperitivo e assista um jogo de futebol na televisão, Campeonato Brasileiro. Você precisa movimentar para as esposas dos associados, por exemplo, viabilizar uma academia para que as esposas, melhorar o parque infantil para os meninos na época de inverno, frequentarem o clube. Hoje você só tem atividade de futebol suíço, o pensamento é em função disso. Então, nós temos que repensar. Então, o lado social, ele precisa ser... Mas o futebol é o carro-chefe do operário. Essa sempre foi a minha briga. A minha... O operário nasceu no futebol. Exatamente. O Parque Social existe desde 1980. Quando o operário já fez 69 anos, eu tenho o caneco do bairro do Chope, tá? E no dia... Tem dois lá em cima lá. Igual aquele. Iguais aquele. Tem dois lá em cima. Tem 69 anos, aquele dia foi inaugurado o Parque Social, o Parque Aquático do Operário. Então o Operário já tinha 69 anos de vida quando veio o parque. E eu não tenho nada contra. Eles usam isso lá, porque eu sou persona não grata. E isso não precisa ninguém falar. Eu sei, dentro do Germano Crick. E Gilmar, esse negócio das dívidas ali que o Pontarolo anunciou e daí a gente até convidou ele para vir aqui, ele acabou não aparecendo nos programas. Eu acho que essa dívida, a rigor, não existe. Ela não existe. E ela, da maneira que o futebol do Operário é tocado, da maneira que o futebol do Operário é visto pelos dirigentes, o prejuízo é mínimo. Pela queda na média de público e aí eu vou responsabilizar o Yurk, presidente de 2012, e o Pontarolo 2013 e 2014. Por que a gente não consegue patrocínio da Caixa, como alguns clubes têm? Você quer saber? Quero. Então tá bom. Eu posso mostrar isso aqui para a câmera aqui, né? Pode. Isso aqui, ó, é uma certidão da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, tá? Deixa eu colocar aqui e eu vou ler para vocês aqui o que está escrito. Eu pedi essa certidão. Solicitamos informar a requerente que, para estar apta a receber a certidão liberatória para transferências voluntárias municipais, a entidade deve estar devidamente registrada no sistema de transferências voluntárias municipais. Outro sim, de acordo com o protocolado, que foi o protocolo que eu pedi, 350.045/2005, para envio de prestação de contas de acordo com o contido do mesmo, o Operário Ferroviário Esporte Clube não anexou a documentação comprobatória dos recursos recebidos, fato esse que inviabiliza o fornecimento da referida certidão. O Operário recebeu... Não prestou conta. Exatamente. Em 2004 o Operário recebeu, referente ao empenho 5.418/2004, o valor de 87.500. O empenho 7.398/2004, o valor de 104.500. O empenho
número 776/2004, no valor de 175 mil. E o último, 2.932, o número do empenho, /2004, recebeu o valor de 50 mil, perfazendo 417 mil reais, que não foram prestados contas ao erário público, o dinheiro que qualquer cidadão, e esse processo está no setor de contabilidade da Prefeitura à disposição de qualquer um de nós, de qualquer cidadão. Eu fui atrás, porque, e isso impede o operário ferroviário, respondendo a tua pergunta, de receber qualquer tipo de numerário da própria Prefeitura Municipal, de uma Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, entidades como Itaipu, Copel, Sanepar, Rodonorte da vida. Rodonorte não tem certidão. O dinheiro, ele pode até, vamos dizer, o Banco do Brasil vai lá e vai colocar na camisa do operário, vou pagar 100 mil reais por mês para o operário. O dinheiro fica retido até, não se pode retirar o dinheiro, por exemplo, do Banco do Brasil para pagar a dívida. O dinheiro fica retido até que de alguma forma, não, de alguma forma, a dívida seja quitada ou seja apresentada a documentação. E aí eu quero perguntar, né, ao presidente Yurk, que era o presidente do Conselho também na época, como isso aconteceu. De que forma isso aconteceu, porque ele, como presidente do Conselho, ele responde diretamente por isso aqui. Ao lado do presidente do Conselho Diretor, que na época era o Silvio Kozmoski, né, e do Conselho Fiscal, que se aprovou as contas, eu não tenho conhecimento de 2003, 2004, aprovou com furo no caixa do operário ferroviário de 417 mil reais, e que até hoje consta esse furo na contabilidade do operário. Porque se não tivesse esse furo, e eu não estou dizendo aqui que alguém pegou esse dinheiro, absolutamente, mas não existe a prestação de contas, o dinheiro chegou no operário, chegou no clube e daí? Quem recebeu esse dinheiro? Então, isso aqui é gravíssimo. Isso aqui é gravíssimo. E isso elimina do quadro de sócios o senhor Carlos Roberto Yurk. Além disso aqui, eliminar o senhor Carlos Roberto Yurk do quadro de sócios, por outros dois fatos, ele é eliminado na medida em que houveram consequências danosas ao operário ferroviário, que são o abandono de campo de Foz do Iguaçu em 2008, quando ele era o presidente do clube, estava em Foz do Iguaçu e deixou tudo acontecer, e prejudicou a imagem do clube, que quase foi suspenso 2 anos das atividades profissionais, e que foi pago uma fortuna, uma pequena fortuna ao advogado Domingos Moura, para que o operário fosse defendido e livrasse o operário dessa perda, né? Que o operário deixaria de disputar o campeonato em 2009 e 2010, né? Perderia 2 anos, e talvez cair para a terceira divisão. E ainda pelo fato do caso Bruxo, que também em rede nacional o nome do operário foi prejudicado, e o senhor presidente do Conselho Deliberativo era o Carlos Roberto Yurk. E aqui no artigo 20, letra E dos Estatutos do Clube, diz o seguinte, aqui eu vou tirar porque quando judicialmente condenados, não, é a letra D. Quando notificados de que algum débito há mais de 3 meses quanto a qualquer obrigação assumida para com o operário ferroviário e não saudarem no prazo de 30 dias. Aí, esse é ou forem por atitudes e procedimentos não compatíveis com o decoro, prejudiciais ao clube, e finalmente, quando concorrerem para o descrédito da diretoria, dos conselhos e da Assembleia Geral. Então, isto aqui elimina não só o Yurk como sócio do operário ferroviário, e isso aqui eu já tenho parecer jurídico disso aqui, como também elimina, caso as contas tenham sido aprovadas pelo Conselho Fiscal da época, elimina todas as pessoas, e são 10, porque pelo Estatuto vocês têm 5 conselheiros fiscais efetivos e 5 suplentes, são 10, além do presidente do Conselho Diretor na época, o Silvio Kozmoski, e também o diretor de finanças, que na época era o Silvio Guber, que a princípio, a priori já está eliminado em função, deve estar eliminado em função do problema do caso Bruxo, que foi eliminado do futebol e, consequentemente, teria que ser eliminado do quadro de sócios do operário da época já. Então, eu tenho um caso pessoal com o Yurk. O meu caso pessoal com o Yurk não tem nada a ver com o operário. Aliás, tem a ver com o operário, que é tem a ver porque a minha condição de sócio do operário ferroviário não é a que eles dizem, né? E eu tenho aqui o porquê que eu sempre fui um adversário e um crítico ferrenho
do Operário Ferroviário, que é um dossiê dos 21 anos que o Yuri fez lá. E aqui cabe a qualquer um ler essas páginas, são 8, porque eu conheço a história do Operário, par e passo, conheço todas. Cabe julgar se isso aqui serve para o modelo do Operário Ferroviário. É o modelo que nós temos até hoje. Então tem que mudar. O Operário Ferroviário precisa mudar. Ele precisa mudar, ele precisa ser democrático. Ele não pode ter um regime ditatorial. Do jeito que está, as eleições vão ser feitas da maneira como estão sendo feitas. E também o próximo presidente, se não aparecer ninguém, assume seu Carlos Alberto Yuri, que todo mundo sabe a maneira dele pensar. Né? Agora, eu já protocolei a solicitação da Assembleia para que as regras das eleições possam ser mudadas. Aqueles que causaram prejuízos ao clube sejam punidos e que algumas coisas, e principalmente o item, em 2001, antigamente no Estatuto do Clube, o Operário não podia se reeleger a segunda... Na terceira. Exatamente. Eles alteraram o Estatuto justamente para se imortalizar no poder, para ser o tempo que for. E incluíram, e vejo o absurdo, porque nos estatutos, eu concordo plenamente, você tem que ter 5 anos para ser candidato a presidente do Operário Ferroviário. Ótimo. Como sócio patrimonial. Exatamente. Ou outro tipo de... Agora, o sócio contribuinte também você pode ser candidato. Mas, com 5 anos de sócio do clube, vamos dizer, o Robson é sócio do clube, ele está completando 5 anos, todo mundo já conhece o Robson, sabe quem ele é, aonde ele trabalha, se ele é empresário. E eles incluíram um parágrafo primeiro no artigo 102º, que é mais uma prova de dificuldade para aqueles que querem ser candidato a presidente e não podem, e tal, porque ninguém. Veja se um grande empresário vai se sujeitar. Vamos dizer, eu vou citar aqui o proprietário da GEMAD, o José Álvaro Góes Filho, e vamos dizer que ele queira ser, e ele é sócio do Operário Ferroviário, mas vamos dizer assim, ele precisa, o candidato a presidente do Conselho Diretor, antes da inscrição da chapa, terá que trazer certidão negativa civil e criminal dos fóruns da comarca de Ponta Grossa, do juízo comum, do juízo especial e da Justiça Federal para análise da Secretaria Executiva do Operário dos últimos 5 anos e certidão negativa de imposto de renda. Isso aqui é um absurdo. Burocracia do caramba. Não, é para aquele 1,5 milhão, né? Que tem uma cláusula ali que... Não tem. Isso não existe. Isso não existe? Isso não existe em lugar nenhum e não vai existir. Agora, isso é uma questão de imortalizar, se imortalizar no poder. É fechar o clube. Porque o cidadão comum, né? O cidadão comum que queira, como eu citei, paixão ser presidente, tudo bem. Agora, você acha que é um grande empresário, que é o que o Operário precisa hoje, um grande empresário que vai comandar, que vai tocar o Operário como empresa, vai se sujeitar a levar toda essa documentação? Bom, então a gente já está com o tempo aí estourado no nosso extra. 2 papos no boteco, né? 2 papos. Gilmar, suas considerações aí para a torcida alvinegra que acompanhou aí? Eu primeiro quero agradecer a vocês, ao Jean, ao Robson, ao Diego, o William, o Alisson, o Juan, o Luciano Mendes, né, que estão presentes aqui, o Thiago Moura, que é o presidente da entidade, é ele, né? Isso, ele mesmo. Presidente da AFA. Né, a todo torcedor do Operário, que realmente é importante a gente buscar o melhor para o Operário Ferroviário. Né? E eu depois da minha família, o Operário é a minha maior paixão. Né? Depois dos meus filhos, depois da minha neta, enfim, o Operário é a minha maior paixão. Eu morro pelo Operário. Então, eu quero... Na expectativa de que isso aqui surta algum efeito e que isso possa mexer, né, com torcedores, com a própria diretoria do clube, acordar com uma realidade que está aqui documentada, não está? Isso aqui eu não estou falando da boca para fora, isso aqui está aqui. E a maneira de ser regido o clube nós estamos vendo, né, totalmente fechado, sem esclarecimentos, sem transparência, né, e nós precisamos de um Operário vivo, forte, campeão, competitivo e grande. Do jeito que está, a preocupação vai ficar no final do ano, em novembro, quando vai se falar em futebol. Não temos dinheiro, nós não temos
patrocinadores, ou o sócio torcedor deixou de pagar e nós vamos fazer um time modesto para disputar e o resultado disso vai ser uma segunda divisão e que Deus o livre um desaparecimento do futebol profissional. Então é por isso que eu peço, faço esse alerta nesse momento e peço encarecidamente, né, aos diretores do Operário Ferroviário, tá, aqueles que gostam, os associados do Operário Ferroviário, que encontrem-se maneiras de mudar a maneira de pensar, mudar o sentimento pelo clube com um comprometimento maior para que o clube seja cada vez maior, não cada vez menor, como a gente está acompanhando e estamos vendo a todos os dias e todos os anos com um apelo popular menor. Muito obrigado, até a próxima. Diomar, a gente agradece aí, então a tua presença, né? A gente sabe que tem muito papo aí, tem papo para nossa quantas horas. Já pensou em escrever um livro sobre Operário? Estou escrevendo. Olha aí, então o espaço aqui sempre está aberto, Diomar, então a gente espera que você volte mais vezes aí também, assim como a gente deixa o espaço aberto aí, Pontarô, quando quiser vir falar aí, assim como outros membros também, diretoria, resposta, né? O nosso Papo de Boteco aqui está aberto, sim, né? Então, obrigado para quem nos acompanhou aí até agora. Valeu, galera. Tchauzão. Valeu.